Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje, falando no congresso da SBTD, Senha para o Futuro, Adaptabilidade, Agilidade e Atitude. Meu nome é Fernando Domingues. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje aqui da minha história em RH, tanto no Brasil quanto aqui na Austrália. Eu estou aqui na Austrália desde 2014, já se vão lá vão fazer 7 anos agora em julho. Vim para cá em 2014. Trabalhei em diversas áreas aqui, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E, enfim, espero poder acrescentar um pouquinho de valor o que vocês, enfim, conhecem e a importância do RH no pós-pandemia, né? O que a gente espera que pode acontecer, né? Eu sei que pandemia ainda é uma realidade em muitos lugares, alguns lugares, felizmente, já estão em estágio mais avançado, saindo dessa, enfim, pandemia, mas uma hora isso vai passar e como é que o RH nas empresas vai poder ajudar a recuperar e fazer com que elas trilhem o caminho de volta da prosperidade e dos bons negócios. Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a SBTD pela oportunidade e pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui hoje. Agradecimento especial ao Fernando Cardoso, a Natália, o pessoal da Projetec, o pessoal cuidando de todos os bastidores. É um prazer e, enfim, muito obrigado mesmo. A minha família, né, que sempre me apoiou em todas as minhas decisões, desde o Brasil até aqui na Austrália. E quando eu falo minha família é australiana e família brasileira. Já tenho uma família australiana por aqui. Só um minutinho. Então, agradecer a todos eles. E também aos meus gestores, que me ensinaram muito de RH e ainda ensinam, mesmo aqueles que não são mais atualmente meus gestores, mas continuam me ensinando das mais diversas formas. Então, foram alguns colegas, gestores, mentores ao longo da minha carreira. Eu não quero incorrer no pecado de esquecer, são vários nomes muito importantes, só queria ficar em 3 nomes. Primeiramente, ao Sérgio Carozzi, que, na minha opinião, é o melhor gestor de RH que uma força de vendas já viu. Segundo, Fernando Cardoso, mestre do treinamento e desenvolvimento, líder de pessoas. E também ao Davi, um dos melhores advogados que eu já vi atuando também. Então, esses 3 e há muitos outros, mas especialmente esses 3. Muito obrigado por todo o conhecimento que me transmitiram e me transmitem ainda até hoje. Como é que eu vou dividir a minha apresentação? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu background, o que eu fiz aí no Brasil, o que eu já fiz aqui na Austrália, o que eu tenho visto, né, a importância do RH na pós-pandemia, coisas que eu tenho lido e que a gente tem vivenciado aqui na empresa que eu trabalho na Austrália também. E, por último, uma mensagem final aí que eu espero que possa agregar algum valor aí para todos vocês que estão assistindo. Antes de começar a apresentação em si, eu só gostaria de fazer uma pausa para registrar esse momento tão triste que está acontecendo, que tem acontecido no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Enfim, não é porque eu não estou aí que eu não estou vivenciando essa tragédia que tem acontecido. Então, eu gostaria de chamar uma pausa para reflexão, para enfim, que se você quiser fazer uma oração, se você quiser fazer uma reflexão,
Eu acho importante marcar um momento tão triste enfim, da nossa história. Eu, como brasileiro, fico muito triste de ver tudo o que está acontecendo, da quantidade de mortos, colegas que eu conheci, que já se foram por conta dessa pandemia. Então, eu gostaria de fazer uma pausa, uns minutos de silêncio. Ok, sigamos em frente. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história, um pouquinho mais de detalhes. Eu comecei a trabalhar na época ainda Ventus Pharma, lá nos idos de 2004, como estagiário, na área de Business Partner, enfim, trabalhando com a força de vendas, das áreas de marketing, comercial. Consegui cavar uma foto minha, carcassinha de grilo. E desde essa época ainda estudava, fazia minha graduação, e no decorrer dos anos, até 2012, eu fui crescendo dentro da carreira como analista, coordenador, sempre atuando com força de vendas, marketing, áreas comerciais, e tendo esse contato direto com a força de vendas, com a qual ainda tenho um carinho muito, muito grande, muitos amigos e colegas. Obviamente, enfim, nesses tantos anos, várias coisas aconteceram, fusões, a Ventus virou Sanofi Aventis, depois a Medley chegou, depois Sanofi. E em 2012, eu apliquei para uma vaga de gerente de produto da linha Maduros, né? Então, eu cuidava de um portfólio de aproximadamente 150 ou 100 marcas, que posteriormente a gente rebatizou de linha Gold. E também foi uma experiência muito bacana, sentado do lado da mesa, né? Se é que eu posso chamar assim, mas vivenciar um pouquinho um pouquinho mais de perto, né? Do que a força de vendas vivencia, enfim, área de marketing e tudo mais. Aqui uma foto de uma negociação de PLE, tantas coisas aconteceram nesses anos, negociações de PLR, guias de RH. Então, na minha ideia, dentro do RH, a gente fazia de tudo para facilitar a vida do business, facilitar, desburocratizar quando possível, deixar um processo o mais automático possível, o mais simples possível. Por exemplo, através quando a gente veio com o catálogo de produtos da linha Gold, a ideia era sempre ter alguma coisa à mão, de fácil acesso, formulários, enfim, o que a gente pudesse proporcionar em RH e depois dentro da área de marketing, para que a força de vendas pudesse fazer o business, pudesse fazer a roda girar, né? Então, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi como área de suporte, sempre ter esse norte de saber que o business depende do seu background, do seu suporte, para que ele se preocupe em fazer a roda girar, fazer o business girar, e deixa a parte do back-office para você fazer o mais smooth, mais, enfim, sem solavancos possível. Em 2014, eu vim para a Austrália, vim para Melbourne inicialmente, fiz 2 anos de
Master in International Business. A ideia por trás do International Business era sair um pouquinho, já com a intenção no futuro de retornar para RH, mas ter um pouquinho mais de uma visão holística dentro da organização, principalmente aqui na Austrália, um país novo para mim. Poder entender um pouquinho de cada área. Então, eu estudei logística, finanças, RH, inclusive, também. Estudei um pouquinho de cada área dentro de uma organização. Uma das principais lições e aprendizados foi a vivência, né, com outras culturas, que começou na época da faculdade. Eu era, na verdade, o único brasileiro da minha sala e, enfim, não conheci muitos dentro da faculdade. Então, foi bastante importante a interação com outras culturas, começar a conhecer que a Austrália é formada por... difícil, hoje em dia é até difícil achar alguém que seja, enfim, nascido primeira geração na Austrália, mas, enfim, muitos negócios feitos com países asiáticos, China e Singapura, principalmente. Então, foi na faculdade que eu tive esse primeiro contato com outras culturas e poder começar a entender um pouquinho do que é a Austrália nesse sentido. Durante esses 2 anos do meu master, eu não podia trabalhar full time por causa do meu visto de estudante. Então, eu tive que me virar. Então, olha, foram dishwasher, waiter, bartender, cleaner. Algumas fotos aí para vocês. Comecei num restaurante brasileiro aqui em Copacabana, na cozinha. Depois eu fui promovido a bartender. Eu não lembro de alguma coisa, não lembro de muita coisa, não. Fazia shifts, eram shifts da noite, começavam às 7 da noite, iam até 4, 5 da madrugada. Foram 2 anos muito interessantes e de muito aprendizado. Durante o dia, além de estudar, e durante a semana também, né? Além de estudar, eu trabalhava como cleaner. Aí é uma foto minha fazendo, às vezes, de ascensorista e fazendo trabalho mesmo de cleaner. E eu tirava fotos para mandar para o meu chefe, enfim, para ele saber que eu tinha feito o trabalho certinho e tudo mais. Então foram 2 anos assim de muito aprendizado, obviamente não em RH, em técnicas, literatura de RH, mas convivência com vários tipos de culturas, pessoas. Me deu um olhar totalmente diferente do que eu jamais poderia imaginar no Brasil. Foram 2 anos assim, eu digo mal dormidos porque toda sexta e sábado estava eu lá no Copacabana e durante a semana estudando, fazendo os trabalhos e no trabalho de cleaner. Até que eu me formei no meu master, consegui mudar o meu tipo de visto e aí fomos lá para conseguir um emprego num TAFE. TAFE é como se fosse um equivalente a um Sebrae, digamos assim, aí no Brasil, chamado Homes Glen. Eles têm cursos desde carpintaria até enfermagem, cursos técnicos de curta duração, até bacharelados, alguns também. Um centro educacional, enfim, com vários tipos de cursos. Fiquei na Homes Glen de 2016 até 2019. Comecei como HRS Specialist, enfim, sistemas de RH. Foi aí onde eu aprendi um pouco mais da legislação trabalhista na Austrália. Eu lidava com férias, não fazia folha de pagamento, mas lidava muito próximo com as pessoas de folha, cálculos de condições de trabalho. Aí algumas fotos que a gente fez lá enfim, para Vision 2020, enfim, que a gente estava fazendo uma cartilha, enfim, com a visão da empresa, onde a empresa queria estar nos próximos anos.
Foi o meu primeiro contato, enfim, com essa parte um pouco mais técnica em RH na Austrália. Foi muito importante. Aprendi muito lá. Nós estamos falando de mais ou menos 1.500 funcionários entre fixed term, enfim, permanent, enfim, funcionários mesmo e casuals, enfim, aquelas pessoas, os horistas, né? Então, relativamente grande, com alguns campos diferentes, em diferentes localidades. Mas depois disso, depois desse tempo na Holmesglen, nós nos mudamos aqui para Brisbane, onde eu estou hoje. E depois de algum tempo procurando emprego aqui em Brisbane, eu comecei como Reward Specialist na Ashurst. Muitos de vocês devem estar se perguntando como é que pronuncia isso mesmo. Eu mesmo, quando eu recebi o contato para a entrevista, eu tive que pesquisar muito para como é que pronuncia. Ashurst. É uma empresa de advocacia global, com sede em Sydney e em Londres. Ela não atende ao público em geral, ela atende empresas em diversas áreas, bancos, negocia fusões, ajuda empresas em contratos, em litígios trabalhistas também. Então, é foco voltado para empresas, não tanto ao público em geral. E eu estou lá trabalhando como Reward Specialist. Seria, eu acho, como equivalente à compensação e benefícios, né, no Brasil, que também é uma experiência que eu, enfim, nunca tinha tido, tanto no Brasil quanto aqui, né, apesar de que na Holmesglen também eu lidava um pouco mais com parte salarial, mas não tanto com pesquisa. Aqui é um pouco mais estruturado, enfim, pesquisas salariais, contato com Mercer, por exemplo. É um time global. Minha chefe, por exemplo, ela fica na Escócia. Eu nunca nem a vi pessoalmente. Ela estava programada para vir para cá ano passado, mas obviamente não conseguiu. Então, é um time global, enfim, 27 escritórios, nenhum na América Latina, infelizmente, mas escritórios no mundo inteiro. Comecei lá em 2009 e estou lá até hoje. Vou falar um pouquinho agora do papel do RH em tempos de pós-pandemia. E, por que não também, por enquanto, em termos de pandemia também, né? Para fins didáticos, eu resolvi dividir a apresentação em 3 tópicos, né? Acho que para ficar um pouco mais claro do que a gente está falando. Apesar de que esses 3 temas se interrelacionam muito, né, hoje em dia. Mas, enfim, vamos tentar separar um pouquinho. Home office, bem-estar geral dos funcionários e engajamento. Vamos lá. Home office. Para começar, pegando dados do Brasil, né? Apenas 10% da população economicamente ativa no Brasil trabalha em casa. E obviamente, esse número ainda é menor ainda se você pega um corte de educacional, ou seja, somente apenas 1%, basicamente, daquelas pessoas que têm apenas ensino fundamental, ensino médio, tem um trabalho que lhes possibilita trabalhar de casa. Então, em termos globais, gerais, ainda é um tema, parece que não é a nossa realidade dia a dia, mas é um tema um tanto quanto restrito. Mesmo na Holmesglen, quando eu trabalhava lá, nós nenhum funcionário tinha laptop. E a gente está falando de 2016, uma empresa relativamente grande. Todos nós tínhamos o nosso desktop. Então, por exemplo, eu ouvi de colegas que ainda trabalham lá, que no começo da pandemia, até que eles conseguissem arranjar laptops para todo mundo, demorou. Então, eles tiveram que adaptar, trabalhar de casa, mas dos computadores pessoais, enfim, não é porque aqui na Austrália que todo mundo está pronto e perto para trabalhar de casa. Aqui também tem problema de conexão de internet, não é das melhores, enfim.
e não é à toa também, acho que esse é um dado da FIA, que 67% das empresas enfrentaram dificuldades, enfim, quando logo que a pandemia começou, todo mundo foi para home office ao mesmo tempo, e muitas dificuldades vieram daí, né? Isso não é, acho que, exclusividade de um país ou de um setor em específico. Isso transcende barreiras. Que dificuldades, basicamente, a gente está falando no que eu tenho visto? Primeira coisa, altíssimos investimentos de TI, principalmente em infraestrutura. Então, por exemplo, aqui, logo quando a pandemia começou, eu já estava na Ashhurst, todos nós já tínhamos laptop, mas o sistema, o background rodava, era um Windows antigo, eles estavam planejando fazer o upgrade para Windows 10, e tiveram que acelerar, mas assim, começou a um certo ponto de que você não tinha mais equipamento, né? A cadeia de suprimentos, por conta da pandemia, começou, enfim, na Ásia e foi se espalhando, chegou um momento que você não tinha mais laptop, ou peças, ou reposição, ou headphones, enfim, essa cadeia começou a ser quebrada, aí se você demorou muito, não é que você não consegue importar 1000 laptops da China ou de Singapura, porque naquele momento realmente não tinha. E não só em equipamento físico, mas também toda a infraestrutura que roda por trás, né, de TI, né? Então, por exemplo, segurança da informação, vira e mexe, a gente tem o nosso departamento de TI enviando e-mails para nós falando, vai ter interrupção no sistema tal para manutenção. Enfim, vira e mexe, eles estão fazendo a manutenção e o upgrade de sistemas para que, enfim, que todos os funcionários, mais de 2.500 funcionários globalmente, tenham as melhores condições de trabalho. Outra coisa que ficou bastante complicada é a questão dos horários, né? Isso não é diferente aqui. Todos aqui sentem que estão trabalhando muito mais, em horários mais estendidos, com pausas durante o dia, é verdade, mais pausas durante o dia, mas, enfim, as pessoas pegam o horário que elas estariam no carro dirigindo ou voltando para o trabalho e, enfim, se conectam à noite, enfim, para olhar e-mails, aquela coisa. Então, isso ainda tem, literalmente, com perdão do trocadilho, tirado o sono de muita gente. A conexão na internet, como eu comentei aqui também, por incrível que pareça, não é das melhores. Então, enfim, várias vezes aconteceu, você está numa ligação no Skype e a pessoa, tá me ouvindo? Não, tá me ouvindo. Aí um não ouve o outro, aí corta, aí você perde a linha de raciocínio. Enfim, também acontece muito, imagino, com quem utiliza essas ferramentas frequentemente. E a questão de segurança da informação, né? A partir do momento que todo mundo está remoto e compartilhando e-mails e drives remotos, né? Enfim, como é que você, primeiro, como eu comentei, faz a manutenção e proporciona a estabilidade desses sistemas, mas, enfim, não permite que informações de clientes, confidenciais de clientes, não sejam acessadas por hackers. Então, enfim, isso também tem uma importância muito grande. Um pouquinho migrando para esse trabalho remoto, né, alguns modelos de gestão foram colocados em xeque, né? Isso eu principalmente via muito no Brasil, aquela questão dos laços de confiança, de ter a pessoa presencialmente no escritório junto com você, né? Ou seja, se ela está lá, ela está trabalhando. Se ela não está lá, ela está de férias, ela está em casa sem fazer nada, né? E se você está lá no escritório, enfim, até 7 da noite, poxa, significa que você está trabalhando. É um modelo de gestão
como eu comentei, é difícil você fazer esse controle e remotamente, foi colocado em xeque. Mas, por incrível que pareça, imagino que seja uma questão também a ser trabalhada por diferentes setores, mas assim, ainda tentam vencer a pandemia. Por exemplo, quando você imagina que o CEO do Goldman Sachs acha que trabalhar de casa é uma aberração, e tudo bem, ele tem o ponto de ter uma cultura de aprendizagem colaborativa inovadora, mas você partir do pressuposto de que isso só é possível através da interação física entre as pessoas, de no olho, é um modelo que está sendo bastante desafiado. Não sei se enfim, uma questão dos bancos, por exemplo, também o CEO do JP Morgan disse que trabalhar de casa tinha um efeito negativo na produtividade. Outro CEO de banco, o Barclays, está louco para que as pessoas tomem logo a vacina e retornem para o escritório. Então, ainda existe esse modelo por aí e, enfim, como eu comentei, eu vi mais no Brasil, mas obviamente não é uma exclusividade brasileira. Mas traz a pergunta, né? O escritório, né? Para que ele serve agora? Por que as pessoas ainda precisam ir para o escritório? Né? É para interagir? É só para serem observadas mais de perto? Fazer as empresas repensar que processos eu ainda preciso que sejam presenciais. Por exemplo, na Charles a gente, enfim, teve durante a pandemia, a gente tem um time de catering, que é o time que tem um chefe de cozinha, garçons que, enfim, no nosso escritório de Sydney, que é o escritório maior, eles não foram mais, eles não precisavam ir. As recepcionistas, então, precisa ser presencial, a pessoa não pode, mesmo que tenha um trabalho que interaja com terceiros, por exemplo, isso não pode ser feito remotamente. Muito tem se falado em áreas de colaboração e desenvolvimento, ao invés de você ter apenas estações de trabalho, você ter áreas de colaboração, você ter espaços lúdicos. Também é uma tendência, como eu vou comentar daqui a pouco. E a questão dos custos, né? Manutenção, custos fixos, né? Você tem andares inteiros vazios ou com pouquíssimas pessoas indo, né? Até que ponto vale a pena você continuar investindo? Quando você vê empresas como a XP construindo uma sede nova, né? Eles chamam de Vila XP, trazendo experiências, eu me pergunto até que ponto, né? Eu entendo, imagino onde eles querem chegar, de ter um espaço com a cara da empresa, mas e como é que isso está atrelado ou não está atrelado à questão do trabalho trabalho em casa, né? Se você trabalha em casa, não sei se faz muito sentido você ter uma sede, enfim, toda recém-construída, linda, escritórios modernos. Se você, por exemplo, não tem um sistema que te permite trabalhar de casa efetivamente. Então, pode ser também uma tendência, né? Imagino que você tenha espaços, o coworking, ou enfim, maneiras de você economizar, mas não tanto você ter aquele escritório, enfim, tradicional, digamos assim, com baias e mesas de estações de trabalho. Em compensação, há empresas que, como o Spotify, e aí a gente entra numa área um pouco mais específica de tecnologia, que vão permitir que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo. É até engraçado pensar nisso antes da pandemia, né? Em que lugar você poderia... Se eu sou funcionário do Spotify no Brasil,
se eu quiser me mudar para qualquer outro lugar, eu continuo, enfim, você não tem essa barreira, essa fronteira, digamos assim. É claro que imagino que deve ter algum tipo de controle de diferentes time zones, né? Enfim, de legislações, né? Porque você não tem um visto de trabalho de outro país, né? Você não, mas efetivamente dentro do mesmo país, por exemplo, você trabalha em qualquer lugar. A mesma coisa o Twitter, por exemplo, fechando uma boa parte do escritório deles em São Francisco, e possibilitando que os trabalhadores, enfim, se eles nunca mais quiserem voltar para o escritório, eles não precisam. É interessante essa frase da, da Chief Human Resources do Twitter, Jennifer, que essa flexibilidade trazida pela pandemia seria a quarta revolução industrial, né? Eu achei uma frase forte, mas interessante. Eu acho que em maior ou menor escala, dependendo da indústria, transmite um pouco do quão revolucionário isso está chegando, né? Em todos os segmentos. Não há muitas respostas ainda. É um experimento em massa que está acontecendo agora, e acho que os aprendizados vão acontecer mais para frente. Mas essa ideia de dar opções para o funcionário, né? Um dos desafios, essa questão da flexibilidade de você trabalhar remotamente, é a criação dessa conexão, né? O Steve Jobs dizia que a criatividade provém de encontros espontâneos com colegas, né? Discussões randômicas. Então, você esperando o café no corredor, aí passa um colega, você pergunta, o que você tem feito? E aí ele responde, você começa a conversar, e depois dura 2 minutos, a pessoa vai embora e você fica com aquela ideia ou com aquela conversa na cabeça. Isso remotamente, como é que você faz essas conexões de uma maneira que não é forçada, que não é propositalmente você colocar duas pessoas que nunca se falaram ou raramente se falam no mesmo lugar para interagir remotamente, em última instância, como é que você cria uma cultura online, né? Por exemplo, o Alex Verdes, eu não sei como é que, enfim, se pronuncia o sobrenome dele, mas ele comentando que como é que você mantém uma cultura organizacional e um sentimento de pertencimento sem um espaço físico, né? Mesmo ele é um dos nossos maiores medos, mas reconhece que é inevitável que todo mundo vai estar mais mobile, mais flexível no futuro. Mas há essa preocupação, e não é exclusiva dele, de como se criar esse sentimento de pertencimento de uma organização. Se você está em casa, o único lugar que você vê o logo da empresa é através dos e-mails e papel de parede do seu desktop. Então, como eu comentei, o futuro ninguém sabe, mas assim, os experimentos estão acontecendo agora. Eu imagino, eu tenho visto aqui também cada vez mais modelos de escritórios em coworking. Realmente, o tanto de dinheiro que foi e é gasto em mobiliário, em salas, enfim, grandes escritórios, enfim, isso está sendo realocado para outros lugares. A questão do modelo híbrido versus o fully remote, né, que é você trabalhar permanentemente em casa. Aqui na Ashers, por exemplo, a gente usa o modelo híbrido, que supostamente você trabalha uma parte dos dias no escritório, uma parte em casa. O que eu tenho visto, na verdade, enfim, isso
considerando que a pandemia aqui não é mais, enfim, não está mais presente no nosso dia a dia, mesmo assim, as pessoas continuam trabalhando de casa mais tempo do que indo para o escritório. E aí você ouve, enfim, dos mais diversos motivos, o custo com transporte, enfim, a facilidade, a flexibilidade. As pessoas gostaram de ficar em casa mais tempo. E elas se sentem melhor assim, elas se sentem mais produtivas. E se isso tem se refletido nos números da empresa, por que não, né, suportar cada vez mais esse tipo de trabalho, né? Se possível. Obviamente, como eu comentei, alguns trabalhos ainda precisam ser presenciais, né? Então, de que maneira o mais possível você consegue adaptar o que precisa ser presencial estritamente para aquele momento. A pessoa precisa estar lá naquele momento e mesmo assim repensar o que pode ser feito de casa através de uma câmera, se é um atendimento ao público, enfim, cada vez mais caminhar para esse sistema. As reuniões, o que eu tenho visto são reuniões mais curtas. A gente vai falar um pouquinho de reunião e Zoom daqui a pouco, mas eu tenho visto mais reuniões mais curtas, e eu imagino que está atrelado ao modelo online, né? Ou seja, você não fica uma hora olhando para a cara de alguém pelo computador, enfim, o sistema online te permite faz mais interações diferentes com colegas de diversas áreas através de quick calls, de ligações mais rápidas. Então, você não bate tromba com alguém no corredor. Para você falar com alguma pessoa, você não vai andar até a mesa dela. Você precisa, ou se não for uma coisa rápida, você precisa, põe 15 minutos aí na minha agenda. Então, eu também tenho visto isso cada vez mais por aqui. Legal. Vamos falar um pouquinho agora de bem-estar. Eu acho que como é que o RH precisa prestar atenção nisso também, nessa época de pandemia e pós-pandemia. Não podia deixar de falar da fadiga do Zoom, né, que tem afetado a todos nós. O cansaço visual, você olhar para a tela, enfim, a tela cheia, com várias pessoas interagindo e você não sabendo, às vezes, como é que se porta, o que tem no fundo. Você olha para a sua imagem o tempo todo, quando você está em reuniões. Mobilidade reduzida, então, se você está usando a câmera, você vai ficar olhando para a câmera, olhando para a tela. Como é que as pessoas... É diferente você interagir por gestos e muitas pessoas não estão vendo. Estou mexendo a mão aqui, mas não conseguem me ver. E numa sala de reuniões isso é diferente. Então, tudo isso tem trazido um desgaste mental para quem tem muita reunião e usa o Zoom muitas vezes, né? O que a gente tem trabalhado aqui e que tem colhido bom feedback? Primeiro, evitar usar tela cheia. Principalmente você está falando com uma pessoa ou duas apenas, se você tem um monitor grande ou mesmo a tela do notebook, evitar a tela cheia para você não cansar muito o olho olhando para a tela, enfim, para o rosto de uma pessoa tão grande na sua tela. Se você conseguir, tiver a disponibilidade de tentar manter-se o mais longe da tela possível, usando um webcam ou usando um teclado externo, também é uma boa alternativa. Você clicar no Hide Self View, eu particularmente, enfim, eu sei que tem gente que gosta de ver como é que está aparecendo, mas eu acho que isso cansa você, porque você acaba meio que, como é que eu estou aparecendo? Você se olha muito e distrai, não é legal. Então,
para mim, pelo menos. Então, eu clico nessa, sempre que posso, nessa Hide Self-View. E permitir desligar a câmera de vez em quando, falar apenas com áudio. É uma experiência interessante essa. Desde o começo da pandemia, aqui na Ashhurst, isso não é nenhuma regra, a gente não tem nenhuma regra enfim, de Zoom ou de nem nada parecido. Mas a gente raramente usa vídeo, raramente, pouquíssimo, mesmo no auge da pandemia, onde ninguém podia ir para o escritório, hoje as pessoas já podem ir para o escritório, apesar, enfim, como eu comentei, não irem muito, mas nunca usamos. A gente praticamente usa a câmera quando a gente fala com clientes ou com pessoas externas à companhia. Para falar com colegas, a gente raramente usa a câmera, a não ser que sejam reuniões assim, por exemplo, town hall de RH, ou então todo o departamento de RH se reúne, e aí são, sei lá, 20, 30 pessoas. E aí você tem alguns que usam a câmera, mas nem todos, né? Sei lá, em 30 pessoas, 40 pessoas, 15 usam então com a câmera ligada. Todos os outros geralmente deixam a câmera desligada. Então, se permita, e enfim, isso obviamente depende de se há alguma política em curso na sua empresa, mas se permita desligar a câmera e ficar apenas com áudio, deixar para usar a câmera em algum momento, alguns momentos mais específicos onde ela realmente precisa ou faz diferença. Se você, por exemplo, uma vez por semana, eu conversei com outras pessoas em outras indústrias aqui na Austrália e percebi que elas usam a câmera mais do que a gente aqui. Então, acho que a nossa experiência é um tanto quanto única aqui na Ashford. Mas, mesmo assim, elas se limitam a 2 interações por câmera semanalmente entre times. Enfim, e, de novo, isso foi mais na época que a pandemia estava no auge, enfim, você não podia ir para o escritório. Então, para criar talvez aquele sentimento de proximidade, mas se não for necessário, repense. A revisão do modelo de benefícios. Eu vejo que a gente tem visto dentro do RH, onde que a gente pode cortar custos em itens que não fazem mais sentido. Com grandes e caros escritórios ou benefícios que dependem de uma presença física. Por exemplo, na Ashhurst, nós subsidiamos a academia, todos os funcionários, apenas aqui na Austrália. Mas a gente está avaliando migrar para um modelo online, que tem aulas online, que atenda todos os escritórios globalmente. Então, a gente tem um custo de escala aí, é o modelo caro que a gente tem hoje, né? Então, o que faz sentido dentro de um novo EVP, né? Um Employee Value Proposition? Então, o que dentro desse modelo de pandemia, de trabalho remoto, o que faz mais sentido para o funcionário, né? Ele está em casa e poder ter acesso a um site de meditação, yoga ou algum tipo de interação online, né? Acredito que a essa altura várias organizações já tenham políticas de horário flexível, enfim, até como eu comentei anteriormente, muitos as pausas durante o dia, enfim, os horários estendíveis, eu chamo, enfim, antes e depois do famoso 9 to 5, né, das 9 às 5, mas você ter isso de uma maneira mais formal. O que a gente tem utilizado aqui, disponibilizamos para todos um app chamado Headspace, né, onde você tem lições e pequenas aulas de meditação, momentos para você relaxar. Durante o ápice da pandemia, nós criamos o Wellbeing Hub, onde
todos os funcionários globalmente podiam compartilhar suas experiências de home office. E também li que várias organizações tentaram criar esse ambiente virtual onde as pessoas pudessem compartilhar suas experiências, compartilhar playlists, e tentar se aproximar cada vez mais do dia a dia do funcionário fora do ambiente de trabalho. Então, uma forte presença em D&I, Diversity and Inclusion. Então, por exemplo, aqui a gente tem programas como Family Matters, são workshops periódicos enfim, com guest speakers sobre cuidados, enfim, como trabalhar com crianças durante a pandemia, ou workshops para care providers, ou seja, se você não só cuida de uma criança, mas às vezes de um idoso. Reconhecimento de festas e datas importantes de outras culturas. O Ano Novo Chinês, por exemplo, é uma grande ocasião por aqui. Então, você tentar trazer o que a empresa pode reconhecer e fazer para dentro do estilo de vida de cada um. Por fim, vamos comentar um pouquinho do engajamento, né? Como é que isso tem rolado nesses tempos, né, de trabalho virtual, e como tentar manter, né, funcionários engajados. E criar esse sentimento, né, de pertencimento, né? Como eu falei, você está remoto, o único lugar que você sabe que você trabalha para aquela empresa enfim, através do papel de parede, enfim, dos e-mails. A criação do propósito compartilhado é muito mais simples quando ele é presencial, né? Olho no olho, sem ter uma tela, né? Entre as pessoas. O reconhecimento é importantíssimo, mas como reconhecer achievements, como você reconhecer bons trabalhos remotamente, né? Então, por exemplo, você fazer one-on-ones, né? Reuniões semanais ou bate-papos semanais ou quinzenais com o seu gestor, e você compartilhar, né, o que tem acontecido, tentar manter a informação circulando sem precisar mandar e-mail, mas também sem precisar ficar em reuniões de 1 hora de novo, através do Zoom, câmera e tudo mais. Então, são esses processos de comunicação, não só entre gestor e funcionário, mas entre os funcionários de uma maneira significativa, né? Então, você ter essa experiência, a gente teve aqui uma experiência Coffee Meetup, em que você, dentro de, por exemplo, do RH, a gente tem pessoas em RH em várias cidades aqui na Austrália, Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth. Então, um departamento grande. Então, você às vezes juntava 2 pessoas e estimulava para que elas conversassem com um copo de café na mão, enfim, do que elas trabalham, no que elas têm feito, o que elas têm feito para, na época, vencer enfim, a solidão da pandemia. Tentar conectar as pessoas com os colegas de trabalho, de novo, como eu comentei anteriormente, da melhor maneira possível, sem que pareça forçado, né? Isso tem que acontecer naturalmente. A liderança. Falar a verdade, primeiro de tudo, né? Acho que isso é importante. A gente teve essa experiência aqui desde o começo, quando a pandemia começou, os negócios começaram a não ir tão bem, mas você enfrentar a realidade e manter os funcionários. Hoje em dia, os funcionários, não estando no dia a dia da empresa, no corredor da empresa, eles querem saber o que está acontecendo. Eles não têm mais aquela, enfim, trombou com a pessoa do financeiro que comentou. Não, é mais difícil essa relação acontecer hoje, né? Então, isso, se vier do CEO, se vier do diretor, do dono da empresa, para todo mundo e ao mesmo tempo, as pessoas sentem
respeitadas, né? Processos e números transparentes. E a liderança exercendo a empatia, desculpa, através de uma tela, né? Como, por exemplo, o César Gon da CIT, ele comentando, né? Sem estar no escritório, você perde a frequência e a casualidade dos encontros no café, né? E como é que você não perde esses momentos remotamente, né? Estimulando esses encontros de uma maneira planejada, o mais planejada possível. E sempre tente, se você é um líder, ser um líder acessível, né? Então, você sempre reforçar para o seu time que você está à disposição para um bate-papo, quer seja via Zoom, quer seja via telefone, quer que seja, para que hoje não tem mais aquela sala do chefe, né? Mas, enfim, as pessoas imaginam que talvez seja mais difícil hoje, o chefe está mais ocupado hoje em dia, mas você sempre reforçar que antes a porta dessa sala estava aberta, né? Mas agora a sua agenda está aberta para quem quiser colocar alguma informação. Going forward, para finalizar esse tópico, investimentos em escritórios modernos versus home office, né? Como é que você faz esse balanceamento? Eu tenho visto mais e mais conversas sobre remuneração, né? Por exemplo, as pessoas trabalhando de casa, elas não tendo mais tantos acessos a benefícios ou, enfim, elas pensam mais, como é que eu estou ganhando, né? Qual que é o meu salário? Como é que elas estão em casa, elas começam a reparar assim, esse sofá está muito velho, preciso comprar um novo. Minha cadeira do home office está muito velha, preciso comprar uma nova. E, enfim, tá bom, mas como é que está meu salário, né? Como é que está minha remuneração? Isso tenho visto cada vez mais uma ênfase nesse sentido. Mudanças nas relações de trabalho, né? Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos aqui na Asha esse programa que a gente chamou de Stronger Together. Foram 3 meses em que todos os funcionários, isso foi voluntariamente, mas a gente teve uma adesão de 95% global. Os funcionários reduziram a sua jornada de trabalho com redução de salário por 3 meses, né, para ajudar as finanças da empresa. Então, essa revisão de modelo de trabalho, essa trabalhar mais por entrega do que por hora, sem ter um modelo de carreira linear como a gente como a gente sempre teve acostumado, como eu comecei, né, como estagiário, analista júnior, analista pleno, e você migrar por mais empresas, né, você entregar por projetos, não por ter diversos contratos. Por exemplo, aqui na Austrália, é comum a gente ver contratos de trabalho fixed term, né, ou temporários de meses ou até anos, 2 anos, ou vários casuals também, né, são oristas, o equivalente aí, oristas, né, pessoas que são remuneradas por um tempo determinado, ou por uma hora determinada, né, sem ter aquela... E elas migram de várias empresas, de vários trabalhos diferentes ou projetos diferentes em diferentes empresas. Não sei se vai ser o fim do conceito de carreirista, mas, enfim, para a pessoa que desejar ficar dentro da empresa, então, vamos precisar pensar em como reter, né, esse trabalhador. Um apanhado bem rápido, mas como curiosidade, e imagino que pelo que eu sei, já estou um tempo fora de como anda a legislação trabalhista no Brasil, mas sei que teve alguns avanços nesse sentido nos últimos anos. Aqui a gente tem basicamente 3 estruturas de legislação trabalhista. Então, você tem o Fair Work Legislation, que são 10 pontos que norteiam todas as estruturas de trabalho, independente
da indústria, do setor que você trabalha. Você tem Modern Awards, que são mais específicas para indústrias ou setores, e Individual Arrangements. Então, você tem os contratos de trabalho entre funcionário e empregador. Então, isso eu posso chamar de hierarquia na legislação trabalhista, né? Então, você tem 10, são os National Employment Standards, são 10 preceitos que norteiam toda e qualquer relação de trabalho. Então, seriam, eu não sei se é equivalente a CLT, mas assim, são 10 pontos bem sucintos que, independente para onde, qualquer lugar que você trabalha, esses 10 pontos têm que ser respeitados. Abaixo disso, você tem 121 Modern Awards. Esse sistema começou em 2010, relativamente novo. E a maior parte delas, ela provisiona os salários mínimos por categoria, os penalty rates, que são as horas, enfim, quanto você vai pagar de uma hora extra, por exemplo, e condições gerais de emprego, né? A maior parte delas se relaciona com indústrias ou ocupações em particular, né? Então, você tem, por exemplo, na Ashhurst, a gente lida com a Legal Services Award. Então, enfim, você tem o setor da aviação, você tem, então, cada uma com minimum rates, com salários mínimos diferentes, óbvio, todos não menores do que o salário mínimo nacional dentro do National Employment Standards. E abaixo das Modern Awards, você pode negociar algo ainda mais benéfico para o trabalhador através de um contrato individual de trabalho. Então, o contrato individual nunca pode ser pior do que a Modern Award, e a Modern Award nunca vai ser pior do que National Employment Standards. Então, é mais ou menos esse sistema é bastante flexível e depende, enfim, da indústria que a pessoa trabalha, enfim. Por exemplo, durante a pandemia, todas as Modern Awards ganharam uma cláusula temporária que garantiu o direito, por exemplo, de unpaid sick leave, né, que é o afastamento não pago e período de férias estendidos, se a pessoa ganhando metade do salário. Então, essas adaptações que são feitas, eu sei, obviamente, é um sistema diferente de uma legislação de uma CLT que, enfim, que é aí no Brasil, mas espero que isso caminhe para que seja uma flexibilização nas relações de trabalho. Eu estou chegando já estou estourando no tempo, mas eu queria deixar uma mensagem final, algumas mensagens finais aí para vocês nesses tempos de pandemia. Primeira é que eficiência e gentileza, elas no primeiro momento podem parecer, mas elas não são forças opostas. Então, você consegue ser eficaz, você consegue ser competitivo e ser gentil ao mesmo tempo. Você não precisa, como o Fernando Cardoso dizia, construir uma escada para subir na sua carreira, mas se essa escada for feita de corpos, enfim, de que adianta, né? Então, seja gentil. Como você trata as pessoas é tão ou até mais importante do que as suas habilidades técnicas. Você pode ser um expert na sua área, mas se você não trata as pessoas bem, eu imagino que isso não faça bem no seu ambiente de trabalho, não faça bem no momento que todo mundo está vivendo e going forward, né, daqui para frente, isso, creio eu, que vai estar muito mais presente enfim, nas relações de trabalho, na mente das pessoas. Respeitar os outros. Você, de novo, por mais que você tenha conhecimento técnico, você nunca é melhor ou pior do que ninguém. Sempre tem um pouco a aprender e um pouco a ensinar. Eu espero que eu tenha ensinado um pouquinho hoje aqui. Mas, enfim, respeite. Você nunca sabe o que a outra pessoa, a batalha que a outra pessoa está passando, o momento que a outra pessoa está passando. Então, sempre tenha respeito e empatia e imagine o que está acontecendo na vida do seu interlocutor, né?
se ele perdeu, ou ele ou ela perdeu um ente querido, um amigo. São marcas que esse momento tão triste vai deixar na nossa história. Através desse sistema, faça os outros se sentirem bem consigo mesmos, né? Ajude-os a crescer sempre que você puder. Através disso, você vai mostrar também o seu trabalho. Também uma frase que eu ouvi muito: seu trabalho é seu cartão de visita. Se você trabalha principalmente ajudando os outros, ou sendo gentil, ou fornecendo as informações que as pessoas precisam, isso vai se tornar o seu cartão de visita. E um resumo seja gentil, cria empatia e sempre pense nas lutas e nas batalhas que o seu interlocutor está passando. Dentro de um aspecto de RH, eu penso que cada vez mais esse momento tem ensinado muito para a gente que sempre quando você está naquele momento, por mais que você não esteja um dia bom, por exemplo, você imaginar que a outra pessoa, a pessoa do outro lado, seu colega de trabalho, pode ter perdido um amigo, um ente querido, ou está passando por um momento difícil. Então, sempre tenha isso como um norte para você, enfim, respeitar e ser gentil com o seu interlocutor. É isso, eu estourei meu tempo. Desculpas a todos, mas mais uma vez aqui queria desejar falar meu muito obrigado para todos. Infelizmente, essa palestra está sendo gravada, então eu não vou conseguir responder as perguntas, mas eu convido a todos que tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem super à vontade de me encontrar no LinkedIn, de se conectarem e fazerem as suas perguntas e fazer os comentários. Vou responder com o maior prazer. Aqui já são 11 horas da noite. É uma pena a questão do fuso horário. Sempre foi um problema desde que eu cheguei aqui, né? Mas, enfim, infelizmente não vou poder fazer a interação com vocês. Mas fiquem à vontade. Muito obrigado novamente pela oportunidade a todos da SBTD. Espero ter, enfim, acrescentado um pouquinho no trabalho de cada um de vocês. E vamos continuar fazendo o RH do bem, RH bom. Obrigado, pessoal. Um abraço e a gente se vê. Até mais.